documento? Bom, o primeiro consiste no quê? Vocês vão assistir um documentário que eu já deixei o link disponível sobre a China. Vai assistir o documentário e vai escrever uma síntese de acordo com o documentário enviado. Vai relacionar os principais aspectos das informações geradas no vídeo. Ele vai falar de uma série de coisas de desenvolvimento da China, de empresas. Vocês vão ter que prestar atenção e vão desenvolver aí nessa síntese falando sobre o vídeo. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é fazer um fichamento da matéria que foi indicada por mim, relacionando os aspectos relevantes citados pelo autor. Então, o primeiro link é um documentário e o segundo link, tá, é exatamente uma matéria que foi escrita lá na UOL, tá? E essa matéria, ela fala exatamente como a China impulsiona o continente asiático na maratona pela hegemonia, tá? Então, vocês vão ler essa matéria e vão anotar, fazer um fichamento das principais ideias, das principais questões que o autor coloca na matéria, tá? Tudo tem que seguir as normas da BNT, tá? Tem que cumprir as duas etapas criteriosamente, tá? Síntese com menos de 10 linhas não serão avaliadas. O mínimo é 10 linhas. E, como eu falei, a atividade vale 2,5 pontos. O que é síntese, professora? Ok? É tipo um resumo? Sim, eu coloquei lá, Júlio, vamos lá. Coloquei lá um documento que ensina o que é uma síntese. Então, ó, a síntese ela é um texto, tá? Que complementa as principais ideias de outro texto. Ou seja, a gente não estava estudando o continente asiático? A gente não estava estudando a economia da Ásia, tudo isso? Então, esse texto que está aqui, que vocês vão ler, ele é... Aliás, o texto, o vídeo que vocês vão ver, ele vai gerar, então, ideias do que a gente já assistiu. Então, você vai fazer um pequeno resumo, que a síntese ela é um pequeno resumo, né? 10 linhas, no mínimo, com um apanhado geral das ideias, tá? O geralzão das ideias, geral do que o vídeo está falando ali, do assunto que o vídeo vai estar falando, tá? Então, tem lá, tem o documento já, como que se elabora uma síntese, inclusive nessa síntese tem até como se elabora um fichamento, que é o que vocês vão fazer também. Então, assim, a síntese vai ser correspondente ao vídeo e o fichamento correspondente ao texto, tá? Entrega, 7 de julho, não pode ter atraso, porque eu tenho prazo para fechar a nota. Se entregar com atraso, vai perder ponto. E se entregar depois do fechamento de nota, vai ficar com nota vermelha, gente. Porque esse bimestre, várias pessoas ficaram com material pendente aqui no 9º ano, e eu tive que ficar correndo atrás para conseguir fechar a nota. Teve gente que fechou com 7, 7,5, e podia ter fechado com 10. E só não fechou com 10 porque não entregou a atividade. Então, vocês têm que começar a fazer as atividades de vocês em dia e entregar essas atividades em dia, tá? Bom, como a gente está falando das Américas aí, né? Eu subi, então, para vocês algumas informações a respeito de clima, de vegetação, de aspectos físicos, até sobre a fenda de Saandras, que foi o que a gente estava falando na aula anterior. Então, hoje, para dar sequência aí na nossa aula, a gente vai falar um pouquinho mais, né, aprofundadamente dessa América, né, das Américas, e vamos conhecer um pouco mais aí, né,
das situações. Lembra que na aula passada a gente falou um pouquinho aí dos nomes dos furacões, né? Como é que aconteciam os nomes dos furacões. E hoje a gente vai lá para a página 22 e vamos falar um pouquinho diretamente mais sobre os Estados Unidos, né? Lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre as estrelas que tem, as faixas, que as faixas dos Estados Unidos, né? Que tem na bandeira, são as 13 colônias, e as 50 estrelas representam os estados que foram, né, atualmente formam os Estados Unidos, tá? Bom, além dele ter um território aí, né, grande, sua capital aí, né, o seu distrito federal é a cidade de Washington, né, sendo a sua capital, né, muita gente pensa que é Nova York, né, porque Nova York, ele é o centro ali do comércio, né, mas não é a capital é Washington, tá? Ele é o quarto maior do mundo em extensão territorial, tá? O PIB gira em torno de 12,5 trilhões de dólares, tá? E para vocês terem uma ideia, a produção anual dos Estados Unidos equivale à soma das produções do Brasil, da Rússia, da Índia, da África do Sul e da China, países dos BRICS, né? Então, o setor industrial dos Estados Unidos, o setor de produção dos Estados Unidos, produz muito mais do que todos esses países juntos, tá? Em 2017, o setor de serviços, ele liderava a composição do PIB com 80,2%, e o setor industrial contribuiu com 18,9%. E o setor agropecuário apenas com 0,9%, tá? Então, o produto interno bruto é o maior valor, né, a maior composição da economia dos Estados Unidos, tá? Bom, aproximadamente ele tem 326 milhões de habitantes, tá? Isso foi constatado lá em 2017. Então, 82% dessa população é urbana, tá? 4 cidades do país são consideradas cidades globais, que é Nova York, Los Angeles, Houston e Chicago, tá? Com mais de 150 milhões de habitantes, né? A maioria é protestante, enquanto 35 milhões são católicos. Eu tenho 150 milhões de habitantes protestantes e apenas 35 milhões católicos. E quase 2 milhões de pessoas são do judaísmo, são, tá? Judaicas. O índice de desenvolvimento humano do país é um dos melhores, tá, do mundo. É de 0,920 em 2016, o 10º maior IDH do planeta, tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho agora ali das megalópolis, né, das grandes cidades que surgiram, então, aí, né, nos Estados Unidos. Então, as primeiras cidades que surgiram nos Estados Unidos, né, foi a cidade de Boston, né, que é de Boston e Washington, então uma união aí, né, de Boston e Washington, que foi unificando-se os espaços urbanos de Boston, né, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington no nordeste do país. Então essa unificação recebe aí o nome de Boston, tá? E a Cities, que são Chicago e São Petersburgo, tá? Que é uma outra megalópole que se formou nos Estados Unidos, seguindo aí a tendência, então, de concentração. Isso fica na Rússia. São Petersburg. Pittsburgh. Não é o São Petersburg da Rússia, tá? É o Pittsburgh. Não. Tá? Pittsburgh é uma cidade, fica
Mitologia, pro negócio. Além disso, Então, Paulo, mas nesse caso aqui, esse Pittsburgh que ele está falando é o Pittsburgh que fica lá nos Estados Unidos, tá? Que é o SHIPTs, que é a união de Chicago é esse e mesmo. Pittsburgh. É esse Oi? mesmo, é esse mesmo que eu tava falando. Então, que fica nos Estados Unidos, isso. Não é o São Pittsburgh lá da onde você está falando, não. Esse aqui, Estados Unidos. Entendeu, Paulo? Sim, Paulo? sim, Tá? professor. Eu tava no mudo. Tá. Ah, tá bom. Então, recapitulando, Eu só tô aprendendo a usar o Boschua. PowerPoint. Só Oi? isso. Só tô Ah, tá, aprendendo tá a bom. usar o PowerPoint, tá? Ah, tá. Então, Boschua, que é de Boston e Washington, né? E Ships, de Chicago e Pittsburgh, tá? Então, são megalópolis aí que se formaram, né, nos Estados Unidos, seguindo, então, a tendência de concentração e crescimento urbano, né, em torno da manufatura belt, né, do centro, né, do cinto de manufatura, né? Então, porque eles têm um cinto aí de manufatura, tá? Que até falei alguma coisa o ano passado, um pouquinho, numa atividade que a gente fez, tá? Ano passado, não, ano retrasado, na verdade. E então, essa unificação desse espaço o urbano acaba unificando também milhões de pessoas por causa da industrialização e da ampliação dos setores dos serviços norte do país na região dos Grandes Lagos, tá? Então, essa megalópole, ela é resultado da conurbação das regiões, ou seja, conurbação da junção das regiões metropolitanas de Chicago, Cleveland, Detroit e Pittsburgh, tá? Acompanhando, então, o crescimento econômico da indústria cultural dos Estados Unidos, com o desenvolvimento de Hollywood na cidade de Los Angeles, tá? Se vocês... vocês não têm o livro ainda, bom, tudo bem, eu explico aqui. Então, assim, tudo isso, gente, trouxe aí um polo industrial e um polo de tecnologia de informação, tá? Ligada principalmente a uma região chamada Vale do Silício, tá? E esse Vale do Silício, ele se formou nesse cinturão, tá? Que é o Sun Belt. E essas megalópolis são de grande importância, né? Que são as megalópolis San, que é San de São Francisco e San de São Diego. Então, São Francisco e São Diego fazem parte aí do Sun Belt, tá? E isso liga também os espaços metropolitanos da região de Sacramento e San Diego, que passa ali por Los Angeles, tá? Então, tem um mapa que depois, quando vocês receberem o livro, vocês vão ver, que a gente tem ali, ó, uma mancha em rosa nesse mapa, tá? Que são lá os chips, né? Que tá lá, Detroit, Chicago, Indianápolis, Colômbia, Pittsburgh, tá? Depois a gente tem lá a Boschua, que tá Washington, Baltimore, Filadélfia, Nova York e Boston. E depois a gente tem a San, que é San Diego, englobando aí Los Angeles, e São Francisco, englobando Sacramento, ou seja, ligando San Diego e Sacramento, tá? Então, essas regiões, gente, são regiões de super desenvolvimento nos Estados Unidos, tá? Onde vai encontrar-se muito, mas muita industrialização, muita tecnologia, muita informação, ou seja, é a parte mais avançada, tá? Dessas regiões. Dúvidas até aí, gente? Não. Não. Quando eu perguntar lá na prova alguma coisa relacionada a essa junção, não coloca em São Pittsburgh, coloca só Pittsburgh para não confundir com São Pittsburgh lá que o Paulo falou,
tá? Coloca só Pittsburgh, que é o mais correto, tá bom? Esquecem o Sun, coloca só Pittsburgh. Bom, como que se formou o território dos Estados Unidos, né? Como que essa extensão territorial atual, ela se formou, né? Então, a gente vê lá na bandeira que a gente tem 13 colônias, né? Então, são 13 colônias originais, né? Isso até a anexação do Alasca e do Havaí, né? Que foram aí através de um mecanismo que fizeram o território do país se estender do Atlântico ao Pacífico, tá? Porque o Alasca e o Havaí não faziam parte dos Estados Unidos. Eles foram anexados aos Estados Unidos depois, tá? Durante aí uma guerra. Bom, esse mecanismo, então, fez com que os territórios do país se estendessem do Atlântico ao Pacífico, ou seja, dos Grandes Lagos ao Texas e ao Novo México. Essa expansão do território foi chamada de Marcha para Oeste, né? Porque ocorreu de 4 maneiras. Ocorreu com compra de territórios, acordos diplomáticos, guerras contra outros países e guerras contra os povos nativos, tá? Em 1803, os Estados Unidos compraram da França uma área gigantesca que ficou conhecida como o território da Louisiana, tá? Eles compraram por apenas 15 milhões de dólares. A Flórida foi adquirida junto à Espanha em 1819. E em 1846, os Estados Unidos anexaram o Oregon, depois de um acordo diplomático com os ingleses, tá? Bom, o expansionismo dos Estados Unidos fez do México uma das suas principais áreas de cultura. Os americanos antigos faziam para a trilha de Oregon? Paulo, não entendi sua pergunta, porque seu áudio está um pouco ruim. Desculpa aí. Você está falando de Oregon, onde tem a trilha de Oregon, a famosa trilha de Oregon? Da cidade de Oregon, né, do estado de Oregon, sim, que faz parte dos Estados Unidos. Que ele foi adquirido. Ouvi dizer que essa trilha é perigosa demais. Então, eu não conheço histórias sobre essa trilha, tá, Paulo? Mas esse território, né, ele foi anexado aos Estados Unidos, tá? Durante um acordo com os ingleses, tá? Porque até aí, até antes do acordo com os ingleses, esse território pertencia aos ingleses, tá? Dúvidas até aí, gente? Mas eu ouvi dizer que na trilha de Oregon, quando você não tem cuidado, você fica com disenteria. Vamos descobrir o porquê. Trilha de Oregon, vamos ver. Trilha de Oregon. Oregon Trail. A Oregon Trail é um itinerário histórico de cerca de 3.200 quilômetros de comprimento que segue a direção leste-oeste que liga o rio Missouri aos vales do Oregon. E do Lago Tails. Não esquece dele. Peraí, vamos ver aqui. Olha, Paulo, não estou achando nada em relação a passar mal na trilha. Então, o doutor acha que... Tem 5 pessoas incríveis nessa trilha. É porque essa trilha é muito perigosa por causa dos animais peçonhentos e frutas venenosas. E também pelo... Entendi. É uma trilha bem utilizada por vários exploradores, tá? Muitas pessoas... Bem utilizada por vários exploradores. Floresta bem quase semi-fechada, a floresta. Quase todo mundo morre nessa trilha. Quase. Uhum. Entendi. Pois eu vou pesquisar mais. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, esse expansionismo dos Estados Unidos,
ele fez do México uma das suas principais áreas de conflito, tá? De lá foi anexada uma área que hoje corresponde aos estados da Califórnia, Nevada e Utah. E a maior parte do Arizona e a metade do Novo México, tá? Então, há um quarto do Colorado e há uma pequena parte do estado de Wyoming, aliás. Então, todos esses territórios também foram anexados, conquistas dos Estados Unidos, tá? Embora tenha sido indenizada em 15 milhões de dólares, a anexação dos territórios mexicanos, além de consolidar os Estados Unidos como potencial regional, consolidou sua predominância em relação ao México, né? Situação que perdura ainda até hoje, tá? Então, a marcha para o oeste, aconteceram muitas guerras contra, né, os povos nativos e a tomada do território do México. Então, isso tudo influenciou, né, com fatores como busca do ouro e do petróleo e o desejo da expansão territorial, tá? No livro vocês vão ver que lá vai ter uma cidade, um museu, né, sobre a Marcha do Oeste no Arizona. É bem característico mesmo a filmes de Velho Oeste o cenário, tá? Bem parecido com filmes de Velho Oeste. Vai, para quem, os meninos aí que gostam de assistir filme, se gosta de filme de Velho Oeste, vai lembrar, tá? Bom, como é que se dá a dinâmica desse território? No segundo livro que vocês ainda não receberam, Nicole, eu já estou lá no segundo livro, tá? A dinâmica do território, como é que aconteceu essa dinâmica toda, né? Então, a população dos Estados Unidos, segundo o Censo Americano de 2009, é formada por várias etnias. Ó, se alguém tiver o segundo livro, já, se não receberam ainda. Se alguém tiver o segundo livro, já é na página 25 que eu tô, tá? Eu não sabia que se tiver. Livro. Sim, aqui para mim aparece 2 livros, entendeu? Aparece 2 livros. O meu livro também não foi inteiriço. Entendeu? Tem 2 livros. Tem mais livros? Então eu não sei, eu preciso pegar. Oi? Tem mais livros ou só são 2? Não, são só 2. São só 2 livros mesmo. Tá? Então, voltando aí, gente, para a gente encerrar a aula. A dinâmica do território, então. Então, a população dos Estados Unidos, ela tem uma miscigenação, né? Ela tem aí várias etnias, né? Então, a gente tem 79,8% de 15,4% de hispânicos, 12,8% afro-americanos, 4,5% americanos asiáticos e 1,7% de multirraciais. Gente, muito áudio, está atrapalhando a aula, por favor. Certo. Identificação, né? Desculpa, irmã, tem aula. Então, gente, os imigrantes europeus que ocuparam essas 13 colônias, né, que deram origem aos Estados Unidos, eles iniciaram, então, a ocupação do território, desenvolvendo, então, várias atividades de policultura, né? O que é policultura, gente? Várias culturas nas colônias do norte, né, dos Estados Unidos, baseado, então, na mão de obra familiar, tá? E do abastecimento do mercado interno, e isso permitiu a formação de vários núcleos urbanos, tá? Então, as colônias do sul, elas desenvolveram atividades de monocultura, com trabalho escravo e com objetivo de abastecer o mercado externo, principalmente os da Inglaterra e da França, tá? Lá na segunda metade do século XIX, houve uma disputa entre os colonos e a coroa inglesa. E acerca da liberdade política dessa colônia, acabou-se, então,
deflagrando a Revolução Americana de 1776, tá? Que provocou a independência do país. E aí, mais tarde, a questão de manutenção da escravidão, né, que foi amplamente difundida nas fazendas do Sul, né, frente à expansão do trabalho assalariado, acabou provocando, então, uma guerra civil entre as populações do país e as populações do Sul. E essa disputa foi também conhecida como Guerra de Secessão, tá? Que durou de 1861 a 1865, tá? Onde Abraham Lincoln, né, que era o presidente nesse período, foi um dos principais opositores da escravidão e ajudou o país a enfrentar as divisões decorrentes da Guerra Civil, tá? Então, gente, dúvidas até aí? Não. Pessoas. Também Não. Abraham Lincoln morreu no teatro. Então tá. Então, se Mas não ele tem não- dúvidas, tudo bem. Então, Por causa de um cara que tava com um bigode costeleta. Não lembro direito, cara. Eu não lembro direito qual parece do cara, mas ele era esquisito pra caramba que matou o presidente enquanto tava vindo. matou o Abraham Lincoln? É, Paulo? Bom, então é isso aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida, não esqueça de me falar. Vou subir material de apoio lá na plataforma enquanto o livro não vem, tá? E lembrando, não deixem atrasar as atividades. Faça as atividades e envia para a plataforma. Assim eu já contabilizo o ponto de vocês, tá bom? Ok. Ok? Ok? Yes. Nossa, vocês estão muito calados. Ninguém Ok. pergunta nada, ninguém interage na minha aula. O que é É o isso, sono. gente? É o sono, É o sono, é? Vou catar. Deixa eu catar o chicote para eu estralar chicote em todo mundo. Aí todo mundo vai acordar. Todo mundo vai acordar. Então tá, gente. Beijo para vocês. Então, até a próxima aula no final da nossa semana, tá bom? Até mais, então, gente.